Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Honorato e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos juros, a briga do governo aí com o Banco Central. O que a gente precisa entender disso e por que essa briga está acontecendo? Já nos falamos. Olá, eu sou o Carlos Honorato, espero que estejam todos muito bem. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa discussão que está tendo em torno dos juros, essas provocações aí que o presidente Lula tem feito com o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E a pergunta é até que ponto que essas coisas são ou não são favoráveis ao Brasil e quem tem razão? Bom, tudo isso começou com a questão da independência do Banco Central, que foi votada aí há 2 anos atrás, 2021, se eu não me engano, quando foi aprovada a independência do Banco Central nos mesmos moldes do Banco Central americano. Quer dizer, nos Estados Unidos, você já tem essa tradição do Banco Central independente, onde o presidente do Banco Central tem um mandato que não coincide com o mandato do presidente da República. Apesar de ser o presidente da República, o cara que vai fazer ali a indicação do presidente do Banco Central, ele não tem possibilidade de interferir durante uma parte do mandato. Quer dizer, não é nem que ele não tem possibilidade de interferir. O mandato do presidente do Banco Central é independente do mandato do presidente da República, não é? E isso cria uma situação do ponto de vista econômico positiva, porque passa para o mercado a impressão e a expectativa de que o presidente do Banco Central não vai atuar casuisticamente conforme uma situação ou outra. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai sofrer pressões do presidente do momento. Então você pode ter um presidente que está querendo se eleger, está querendo se reeleger, por exemplo, está querendo eleger seus aliados aí para governo, para prefeituras, né? Nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, mas as eleições também são, eles chamam de midterm, que, né, as eleições também são feitas em outro momento. Então o presidente do Banco Central, sendo independente, ele não sofre, ou ele sofre, mas não é atingido pelas pressões que o presidente da República do momento tem em termos de tentar pressionar o juro para baixo em um momento que a economia não pede juro para baixo, ou e alterar alguma política relacionada àquilo que o Banco Central faz, né? Que é a questão do equilíbrio monetário, equilíbrio fiscal, não é do Banco Central, mas ele acaba interferindo um pouco nisso, e no equilíbrio cambial, quer dizer, todas essas questões das gestões das reservas, da cotação da moeda, do dólar. Então, você percebe que essa função nos Estados Unidos, o jeitão que o Banco Central funciona nos Estados Unidos, né, o jeito de organizar a economia no Banco Central americano foi trazida para o Brasil. Na verdade, é uma discussão longa já que a gente tem no mercado brasileiro sobre essa questão de ter um Banco Central independente. Quer dizer, o mercado sempre defendeu essa ideia no sentido de que o Banco Central tem que atuar independente das questões casuísticas, políticas que a gente tenha nos governos, né? E isso, teoricamente, já aconteceu, né? Quer dizer, se a gente pegar o próprio primeiro mandato do presidente Lula, o Henrique Meirelles, quando era presidente do Banco Central, ele teve uma atuação absolutamente, eu diria, independente. Quer dizer, ele tinha uma coordenação, né, com o ministro Palocci, que era o ministro da Fazenda da época, tinha uma coordenação com o governo e atuava, né, tentando segurar a política monetária, aumentando os juros quando a gente tinha inflação. Ele, inclusive, era alvo de muitas críticas do vice-presidente José de Alencar, né, que foi aquele vice-presidente que foi eleito junto com Lula, o cara que era representante do setor produtivo, das indústrias. Ele vinha lá da Coteminas, da indústria de Minas, se eu não me engano, tecelagem, e o próprio José de Alencar, ele brigava, ele batia, falava que é absurdo, que os juros estão altos e tudo mais, né? Então, essa relação Banco Central e governos é tumultuada numa certa medida quando o governo tenta interferir na economia de uma forma inadequada, né? Isso durante o governo Dilma provavelmente aconteceu, quer dizer, a gente manteve durante muito tempo a taxa de juros muito alta, né? O que causou ali um problema um problema, não era diretamente um problema, você teve uma queda da cotação do dólar em níveis artificiais, um aumento da dívida pública brutal, né? E você acabava, entre aspas, segurando a inflação pelo câmbio, pelo dólar, né?
Bom, passou-se aí o governo Bolsonaro, se aprovou essa ideia de que o Banco Central tem que ser independente e agora o presidente Lula quer reverter isso, né? Ou se ele não quer reverter, ele está batendo, ele colocou o bode na sala no intuito de criar a provocação, dizendo que não é possível o país ter uma taxa de juros tão alta, e se eu não me engano, hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, 8/2 de 2023, é a maior taxa de juros real do mundo, né? Quer dizer, quando você pega a taxa de juros e desconta a inflação, você tem esse problema. E tem outros países, tem Turquia, tem Argentina, que é um pouco fora da curva, mas quando você tem uma taxa real muito alta, e o que é a taxa real? É a taxa nominal menos a inflação que dá a taxa real. Quer dizer, quando você tem essa taxa real muito elevada, você acaba atraindo o capital especulativo do mundo, quer dizer, o dinheiro não aceita desaforo, e ele acaba indo para onde tem melhores condições de rentabilidade por um risco menor. Quer dizer, o Brasil não é exatamente um país sem risco, mas ele tem uma estrutura de governança, ele tem uma estrutura de funcionamento da economia que faz com que o investidor tire o dinheiro rendendo, entre aspas, negativo lá dos Estados Unidos e traga para cá e comece a render positivamente, mesmo comprando renda fixa. Quer dizer, então você tem um favorecimento nesse momento do capital especulativo, né? E o problema da taxa de juros é que ela é um remédio contra a inflação, talvez o único remédio direto contra a inflação, e aí a gente fica nessa medida, né, olhando até que ponto que a inflação está ou não sob controle. A gente não pode esquecer que no Brasil a gente teve uma redução da meta da inflação, né? A meta da inflação hoje está em 3,25, a gente veio reduzindo dos 4,5 de uns 5 anos atrás para 3,25, o que faz com que, né, o governo mantenha, né, o governo, no caso o Banco Central, mantenha uma rigidez aí em termos de taxa de juros, né, de tentar manter a taxa de juros num nível bastante elevado para segurar a inflação, talvez mais fortemente do que poderia. Quer dizer, uma taxa de 4,5, ela não é ruim, não é boa, mas é uma taxa em níveis, eu diria, controláveis. O problema é você ter uma taxa de inflação acima de 5, 6, 7, 10% ao ano, como foi o que aconteceu aí em períodos do ano passado e de 2021, por conta da pandemia, da questão dos fluxos de matérias-primas, da disrupção que você teve aí nas cadeias de suprimentos e pelo aumento da energia por conta da crise da Ucrânia. Então, é necessário que a gente comece a discutir isso de uma forma um pouquinho mais, eu diria, forte, porque nós vivemos há quase, sei lá, 30 anos aí, desde o Plano Real, esse movimento de que tem inflação, aumenta a taxa de juros, aumentando a taxa de juros, o dinheiro sai do capital investidor, né, investidor na vida real, e vai para o investimento financeiro na vida econômica financeira, e isso beneficia quem tem grana. Porque o coitado que não tem grana, ele não consegue comprar tesouro direto, ele tem que pagar as contas. O empresário que está devendo, ele não consegue pagar, ele não consegue pôr dinheiro no banco, ele precisa pagar as contas, pagar os funcionários, pagar impostos que são altos, né? Então a gente tem que ter um mecanismo, tem que ter uma tentativa de saída, né, dessa questão dessa taxa de juros tão alta, né, e óbvio, a inflação não é tolerável em nenhum momento, e a gente sabe que a única política monetária efetiva que permite aí a gente ter um resultado efetivo é você ter uma taxa de inflação razoável, aí na faixa dos 4,5 no máximo, né? Então, a discussão é boa, quer dizer, o fato do presidente Lula colocar isso aí na pauta tem gerado uma discussão. O próprio André Lara Rezende, que é uma pessoa que eu respeito, foi um dos artífices, ali, um dos idealizadores do Plano Real, ele sabe o que está falando e ele é um dos ferrenhos defensores de que a gente tem que parar com essa visão única e exclusiva de ter um equilíbrio fiscal a todo custo e sacrificar a economia real. De novo, não podemos tolerar a inflação, mas, né, a gente também, se ficar nessa vida de que só vai ganhar dinheiro com renda fixa, quem vai investir, quem que vai colocar dinheiro na economia para fazer com que as coisas funcionem? Tá difícil, né? Então, essa é a minha opinião aí sobre essa dificuldade. Se você tiver interesse, se inscreva aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos. A gente de tempos em tempos faz essas postagens e eu vou deixar aqui nos links os artigos que tem relacionados a isso, especialmente um artigo do André Lara Rezende. Eu sou Carlos Honorato, é um prazer estar com vocês. Até a próxima!
Muito obrigado por assistir o meu canal, me sigam nas redes sociais e aqui a gente tem indicações de outros vídeos para que vocês assistam e estejam bem informados. Um abraço a todos.